Logaritmo para iniciantes. Esse é um assunto que separa muita gente da aprovação que tanto deseja para entrar na universidade. E aí, pessoal, Leon aqui. Nessa aula eu vou mostrar algo que eu falo e muita gente fica puta da vida comigo. Vai tomar no... Logaritmo não é difícil. Por que você acha logaritmo difícil? Não interessa! Por dois motivos. Um é a falta de uma construção, que é a que eu vou fazer aqui. Por vários motivos, você não tem essa construção. E você vai ver, você vai falar, é verdade, né? Não sabia disso. E a outra é falta de convivência, vamos dizer assim, tá? Porque o logaritmo, assim como outra operação qualquer de adição e multiplicação, é só uma operação. Beleza? Então bora lá, gente. Vamos começar essa construção. Antes, eu quero só dar um recado bem rápido. A gente está em junho, dia 1º de junho, e dia 30 começam as aulas da minha salinha, com um treinamento focado na resolução das questões de matemática do Enem. Se você é de PH, você pode ser meu aluno, porque esse curso é presencial. Ele vai acontecer na Rua dos Guajajaras. Confere a descrição que tá tudo lá. Beleza, galera? Vamos lá. Então vamos começar essa construção, que vocês vão entender isso daqui. Ao final, a gente vai resolver isso aqui. Não vou falar de condições de existência, nada disso. Vou fazer você entender o que é logaritmo e tudo vai fazer mais sentido. Então, bora lá. Seguinte, vamos supor que eu tenho um número A, né? E eu faço uma soma, somo 2, né? E chego no 7, tá? Eu quero descobrir quem que é o A. Poxa, eu sei que o A mais 2 é 7. Então, o que eu faço? Eu tiro 2 unidades. Beleza? Então eu sei o quê? Que 7 menos 2, porque eu estou voltando, vai ser igual ao A. Beleza? Portanto, o A é igual a 5. Ok. O que é esse menos 2? É a operação inversa. Quando a gente está resolvendo uma equação, né, o que a gente está fazendo é aplicar operações inversas. Então aqui, nesse lado, eu aplico a operação inversa nesse número que é 7, eu aplico a operação inversa menos 2, porque é um número que eu adicionei 2, apliquei a inversa, né? Como essas coisas são iguais, a gente chega que o A é igual a 5, beleza. Agora vamos supor que eu peguei um número B qualquer, apliquei uma operação de multiplicação, dobrei esse número, né? E cheguei à conclusão que esse número é 12. Então, para eu descobrir esse número, eu aplico a operação inversa, que é a divisão. Então eu pego o 12, divido por 2, então eu sei que 12 dividido por 2 é igual a B. Então B é igual a 6, beleza? 6 vezes 2, 12. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, esse é o conceito de operação inversa. Então toda operação na matemática tem uma operação inversa que desfaz o que foi feito. Então a gente volta para o estado inicial. Ok, vamos aqui agora pensar nessa operação aqui. Eu tenho um número, vou chamar de C, vai? Eu tenho um número X que eu sei o seguinte, se eu levar ele ao cubo, o resultado é 8. Então eu tenho que pensar que número, né, que eu faço uma multiplicação contendo 3 fatores iguais, que vai dar 8. Então a gente sabe que esse cara é o 2, né? Que é justamente a definição de raiz enésima de um número. Então, por exemplo, raiz enésima de A é um B, e se implica que o B vezes o B vezes o B com N fatores iguais a B vai me dar A, ok? Então faz o paralelo. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, com 3 fatores 2, é igual a 8. Beleza, galera? Então, B e o A. É isso. Então, o que a gente fez? A gente tem um número X, né? E eu sei que, quando eu peguei esse X e elevei a 3, eu cheguei no 8. Então, eu faço a operação inversa. Então, eu pego esse 8 e tiro a raiz cúbica e eu tenho x. Aí daí a gente tem a equação que se x ao cubo é igual a 8, isso implica que x é igual a raiz cúbica de 8. Então a gente tem a radiciação como uma operação inversa da potenciação. Só que o logaritmo também é uma operação inversa da potenciação. E por que quando a gente está falando de multiplicação, a gente só tem uma operação inversa? Quando a gente está falando de adição, quando a gente está falando de soma, a gente só tem uma operação inversa.
Porque a potenciação não comuta. Vamos entender. Então vamos lá. Imagina que eu tenho um número A qualquer elevado a um número B. Isso não necessariamente é igual a um B elevado a A. Né? Exemplo, né? Então assim, não necessariamente é diferente, não necessariamente é igual, né? Então assim, para pouquíssimos casos isso vai ser verdade. Então vamos pensar, 2 elevado a 5. Isso vai ser 32, né? Que é 2 vezes 2, 2. E 5 elevado a 2 vai ser 25. Portanto, são coisas diferentes. Então, quando a gente quer descobrir quem está na base, a gente usa a radiciação. E quando a gente quer descobrir quem está no expoente, a gente usa a potenciação. Chegamos ao ponto. Era esse ponto que eu queria chegar. E agora você vai entender o que é logaritmo de fato. Pega toda essa ideia. Se for o caso, volta o vídeo e assiste de novo. Comenta aqui se está dando para entender isso que eu estou falando. Então, eu tenho 5 elevado a alguma coisa e eu sei que o resultado dessa operação é 125. Nesse caso, a gente tem uma equação de boa de resolver porque a gente sabe que isso é 5 elevado a 3, então a gente vai igualar e a gente sabe que o x é 3. Porém, aqui é que entra o logaritmo. Então vamos lá. Quando a gente está falando log de 125 na base 5 é igual a um x, isso quer dizer o seguinte, olha, esse número, gente, só um parênteses aqui, quando a gente fala de operação, às vezes ficam umas coisas meio aparentemente dúbias, mas não são. Então quando eu falo assim, olha, a soma, então quando eu estou falando a soma, eu posso estar falando da operação soma, só que essa operação resulta em alguma coisa. Então a soma ela pode ser um resultado também. Eu posso falar que a soma é um número. Né? Então aqui no caso, o log, né, é uma operação, mas o log é um número. Que número é esse? X. Tá, pera lá. Então x é o número que quando eu elevar isso, o resultado é 25. É só isso, tá? Então o log de 125 na base de x é um número. Que número? É o número que quando eu elevo a base do logaritmo, o resultado é o 125, que é o logaritmando. Pegou essa visão? Gente, é simplesmente isso. Olha que louco. Então a gente aprende que quando você pegar o 5, você vai passar ele para o outro lado, empurrando o x para cima, né? Então, o 125 desce, entre aspas, tá, gente? O log some, o x é empurrado pelo 5 e a gente tem essa igualdade, sacou? Então olha que doideira, né? A gente chegou numa equação exponencial que era isso daqui, tá? Vamos entender outra parada aqui. Então, quando eu viro para você e falo, olha, log de 36 na base 6 é o quê? É um número que quando eu elevar esse, o resultado é esse. Então quanto que é o log de 36 na base 6? É 2. A gente nem tá falando de propriedades, tem todos. Eu acho que aqui no canal tem, se tiver eu vou deixar no card ali, você dá uma olhada. A gente não tá falando dessas propriedades, nada disso. A gente só tá falando do conceito, que é muito mais importante. Conceito, gente, conceito é a palavra, tá? Entendam conceitos. Beleza, então aqui você já sabe, se você aplicar aquilo ali, você vai chegar nisso, ó. 36 é igual a 6, empurro 2 para cima, né? E a gente tem que 36 é igual a 6 elevado a 2, confirmando o que eu falei. Tranquilo? É isso. Só que, às vezes, a gente quer resolver uma equação exponencial em que não existe a possibilidade de se igualar as bases. Então aí o log, na verdade, ele serve para esses momentos. Então, por exemplo, log de 2 na base 10. Né? Então eu estou te falando o seguinte, esse número é um número que quando eu elevar o 10, o resultado é 2. Então, obviamente que esse número tem que ser menor que 1, né? Porque o 10 elevado a 1 é 10. Né? Então eu tenho que elevar menos do que 1. A gente já entra num campo mais nebuloso. Vou chamar isso de R de resultado. Então, 2, aplicando aquilo que a gente acabou de falar, é igual a 10 elevado a R. Então, R é o número que quando eu elevo 10, o resultado é 2. Gente, é simplesmente isso. Vamos fazer esse daqui. Esse aqui vai ficar como? Vou chamar de R, né? Vou chamar de resultado. Então, daqui eu tenho que 2, que é o logaritmando, ele desce, vai ser igual raiz cúbica de 2 elevado a esse resultado. Aqui entra as propriedades de potenciação, elas têm que estar fiadinhas, né? No canal tem, vou deixar no card ali, dá um confere.
O que a gente precisa para continuar isso daqui? A gente precisa da seguinte propriedade. A gente sabe que raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre M, né? Então, é aquela história, né? Quem está na sombra vai para o Sol, então o M estava de baixo, foi lá para cima. Quem está no Sol vai para a sombra. Então, aqui a gente tem que o raiz cúbica de 2, o 2 está elevado a 1. Então, a gente vai escrever isso como, né? A gente vai escrever isso assim, ó. 2 é igual, 2 é esse. 2 elevado a 1 sobre 3. Isso tudo elevado a R. Próxima propriedade que a gente vai usar é quando eu tenho um A elevado a um N, que por sua vez está elevado a um M, a gente mantém isso e multiplica os expoentes, né? O de dentro com o de fora. Então aqui eu vou fazer isso. Então daqui, passar para cá. Eu tenho que 2 é igual 2 elevado a R sobre 3. Beleza, gente? Eu multipliquei 1/3 vezes R. Se você entendeu isso, você precisa revisar operações com números racionais, confere o card. Tudo isso que eu estou falando também vai ficar na descrição, tá? Então pronto, gente. Aqui a gente igualou as bases, né? Nesse caso, o logaritmo foi pensado para isso, né? Na descrição tem um link para você baixar uma lista de exercícios para você treinar isso que eu estou falando aqui. É um link do Drive. Um link de Drive normal, não tem propaganda, não tem nada. Só clicar, vai pra lá, baixa. Se der algum problema no link, você me fala. Então, beleza, gente. Aqui é 1, né? Então, agora a gente iguala isso aqui, né? Vamos pegar isso aqui, passar pra cá. Então, a gente tem que R sobre 3 é igual a 1. Né? Que número que eu divido por 3 e o resultado é 1? 3, né, gente? Então, R é 3. Como é que a gente tira a prova? Vamos trocar, né? Então, eu estou falando o seguinte, se você pegar esse número aqui e elevar a 3, o resultado é 2. É isso que ele está falando. Vamos ver se é mesmo? Então, tá. O que é raiz cúbica de 2 elevado a 3? É isso aqui, ó. Ok? Propriedade. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de AB. Então a gente pode jogar todo mundo para dentro, né? Então aqui a gente vai ter raiz cúbica de 2 elevado a 3. Cuidado com isso, tá? Mas aqui tá tudo certo. Então o resultado é 2, confirmando o que eu falei. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Se você gostou, não esquece de colocar o like aí para mim. Manda para quem você acha que tá precisando. Ajuda a pessoa. E me ajuda também, tranquilo? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, coloca o like pra mim, senão no dia da prova você vai marcar o cartão resposta errado. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Manda esse vídeo pra quem você acha que pode beneficiar com ele, vai ajudar a pessoa, vai me ajudar, tranquilo? Bom, é isso. Um abraço. Como é que eu vou chegar aí? Agora tem uma mesa aqui, ó. Uma mesa. Tem gatos na mesa. Tchau. Confere a descrição, meu curso tá lá, hein?